Perder o emprego é um momento difícil para qualquer trabalhador. Mas e quando a demissão acontece por justa causa? A dispensa por justa causa, um tema que gera debates acalorados no mundo do trabalho, continua a ser uma realidade para muitos trabalhadores. Diferente da demissão sem justa causa, essa modalidade de desligamento ocorre quando o empregado comete algum ato grave que, nos termos da lei, gera a rescisão do contrato de trabalho. Mas afinal, o que caracteriza uma falta grave? Quais as consequências para quem é demitido por justa causa e as implicações dessa medida para o trabalhador? E quais os direitos e deveres de cada parte envolvida? E como essa prática impacta o mercado de trabalho? Nessa semana, nas Dicas do Mercado de Trabalho, vamos desvendar os principais aspectos da demissão por justa causa, analisando seus impactos e as nuances legais. Para explicar esses assuntos, conversamos com o advogado Leandro Bocchi, consultor trabalhista do escritório Calcini Advogados. Ele descreve os principais motivos que levam a uma demissão por justa causa, segundo a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas o que seria de fato a justa causa, né? Então, a justa causa ela seria uma das formas de resolução do contrato de trabalho, ou seja, quando o contrato ele é extinto em razão de um ato faltoso de uma das partes. Para que ocorra o término do contrato nesta modalidade, é necessário que esse ato praticado esteja previsto em lei. Então, hoje nós temos aí a justa causa no artigo, ela está tipificada aqui no artigo 482 da CLT. Então, algumas situações aí que vão contribuir para o empregado ser dispensado por justa causa seria atos de improbidade, ou seja, é aquela situação em que nós temos aí um atentado contra o patrimônio do empregador ou de terceiros. Então, um exemplo seria uma falsificação de documentos para o recebimento de horas extras. Outra situação seria a incontinência de conduta, ou seja, aquelas situações, atos que ocorrem no ambiente de trabalho ligados com a sexualidade. Um exemplo, troca de fotos pornográficas via e-mail, é uma questão envolvendo a incontinência de conduta. Mau procedimento, uma outra situação tipificada, que é aquela conduta incorreta e desagradável, que afronta aí a convivência em comum na empresa. Uma outra situação que nós temos é a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Aqui estamos falando aí da questão envolvendo a concorrência desleal, hipóteses que vão ensejar a ruptura contratual. Outra situação prevista na lei é a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Veja que aqui essa hipótese de justa causa não é a condenação em si, mas a impossibilidade de o empregado prestar serviços durante o cumprimento da pena. Outra situação que nós vemos muito no dia a dia é a desídia no desempenho das funções. O que seria a desídia? É aquela situação em que o empregado ele desenvolve a atividade com má vontade, com preguiça, com desleixo, com negligência. É aquele empregado que chega sempre atrasado, falta sem justificativa. Então, essa é uma situação que pode caracterizar aí a justa causa do empregado. Embriaguez habitual ou em serviço também é uma hipótese de justa causa, assim como a violação do segredo da empresa. É quando o empregado aí viola esse segredo e quebra a confiança que existe entre as partes. Temos ainda ato de indisciplina ou insubordinação, que é quando o empregado descumpre ordens aí de caráter em geral. Outra hipótese que nós temos seria o abandono de emprego. Então, é uma outra situação quando o empregado deixa de comparecer aí no trabalho por um determinado período. E para configurar o abandono de emprego, nós temos aí a ausência continuada das atividades. Embora a CLT aí não tenha ela não estabelece um prazo, né, prevalece aí na jurisprudência o entendimento que após 30 dias de ausência poderia ser considerado o abandono de emprego. Outra situação, atos lesivos à honra e à boa-fé, é a hipótese em que o trabalhador ele configura ofensa à honra do empregador. Ofensa físicas, salvo legítima defesa, também é um outro motivo que pode levar à justa causa, assim também como a prática constante de jogos de azar. Quando a gente fala dessa hipótese, é necessário que essa prática de jogo seja permanente e essa conduta aí tenha repercussão no ambiente de trabalho.
Outra hipótese, prática de atos atentatórios à segurança nacional. E, por fim, temos aí também a questão envolvendo a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Né? Nós estamos falando aqui do motorista. Então, essa aqui nós temos essas hipóteses que podem levar à justa causa. Mas como ficam os direitos do trabalhador em caso de demissão por justa causa? E quais as principais diferenças com relação ao pagamento das verbas rescisórias? O Dr. Leandro Bock explica. Em relação às verbas rescisórias, né, o que seria devido quando nós temos aí a ruptura contratual nesse sentido? Na dispensa por justa causa, o trabalhador vai receber apenas o saldo de salário, ou seja, os dias efetivamente trabalhados, e se tiver também as férias vencidas. Então, de um lado, por essa modalidade contratual, esses são apenas esses direitos. Ao passo que quando nós falamos aí de uma dispensa sem justa causa, né, nós estamos falando de outros direitos que ele teria. Seria saldo de salário, 13º, férias proporcionais, férias vencidas, aviso prévio, FGTS mais 40% e seguro-desemprego. Então a gente vê que aqui, nessa modalidade contratual, os direitos são totalmente reduzidos. Durante a entrevista, o Dr. Leandro Bock comentou sobre as mudanças no mercado de trabalho, em especial durante a pandemia da Covid-19. Segundo o advogado, as modificações impostas pela pandemia, como o home office, trouxeram grandes dificuldades para alguns trabalhadores que não se adaptaram a essa forma de trabalho. Também houve um aumento nos casos de ansiedade e depressão dos trabalhadores, que devido ao isolamento social e às pressões do trabalho. Nesse sentido, o Dr. Leandro afirma que é fundamental que haja uma mudança no pensamento de toda a sociedade para que os direitos e deveres dos trabalhadores não sejam impactados com essas transformações no mercado de trabalho. Nós sabemos aí que quando nós tivemos a pandemia da Covid, houve um aumento do trabalho em home office. Ou seja, os dados revelaram que algumas pesquisas demonstraram que muitas pessoas tiveram uma dificuldade com essa forma de trabalho. Isso porque, além de ter aumentado consideravelmente o número do home office, houve também o aumento dos casos de ansiedade e depressão. Então, nesse sentido, é importante que as empresas também tenham aí um olhar mais atento ao trabalhador que executa as atividades no home office, sobretudo para que seja possível identificar, inclusive com essa antecedência, eventuais transtornos e poder aí prestar os auxílios necessários ao trabalhador. Aqui também é importante lembrar que o estresse ligado ao trabalho sempre foi uma questão sensível a ser debatida. Mas, com certeza, após a pandemia, a temática do home office e as medidas necessárias para a saúde mental dos trabalhadores passou a exigir aí uma atenção especial. Isso porque, se é verdade que o trabalho em home office conta com a aprovação de grande parte dos trabalhadores, de igual modo também existe aí uma preocupação a respeito em relação à quantidade de trabalho. Além disso, o medo de perder o emprego, as pressões para o cumprimento de metas, o acúmulo excessivo de trabalho, isso também passou aí, tarefas exigidas, são fatores que agravam ainda mais esse distúrbio. Por isso aqui é fundamental que haja uma mudança também de pensamento de toda a sociedade para que o trabalhador ele possa ter aí os seus direitos e garantias fundamentais respeitados e evitando-se, assim, prejuízos à sua saúde mental. Semana que vem tem mais dicas do mercado de trabalho aqui no seu Radar Noticioso.